Olá pessoal, agora vamos dar continuidade às nossas aulas sobre como produzir um sermão, uma pregação bíblica expositiva. Então nós estamos abordando a ideia de procurar o problema do texto bíblico, que é a nossa falha, o nosso pecado, e então entendermos a graça, que é a intervenção divina no texto bíblico, e por isso irmos para a compreensão da missão, que seria a nossa resposta diante da condição e do que Deus está fazendo por nós. Nesse momento, iremos refletir como o pregador pode tornar essas verdades pertinentes aos ouvintes, ou seja, torná-las relevantes às nossas vidas hoje. Assim, identificando o problema no texto bíblico, podemos identificar o mesmo tipo de problema em nosso contexto hoje. Para isso, nós precisamos estabelecer as correlações entre os personagens bíblicos e os ouvintes contemporâneos, e entre os fatos passados e os fatos do mundo presente. Por exemplo, o cego Bartimeu. Ele pode ser identificado com todos aqueles que vivem à margem da sociedade por causa da miséria física, social e econômica. Nessa passagem, os discípulos de Jesus eles podem ser identificados com todos aqueles religiosos que de uma forma ou de outra não demonstram compaixão frente às necessidades do outro. Assim, no sermão que você iria fazer sobre esse texto, o problema seria que os seguidores de Jesus não tinham compaixão pelo cego Bartimeu. E a aplicação, ou seja, trazendo esse problema para a atualidade, seria que a igreja hoje não demonstra compaixão para com os aflitos. Então aí a gente já encontra o problema no texto bíblico e faz uma correlação para o problema hoje, ou seja, isso é a aplicação. Então você como pregador pode identificar quem são os excluídos e aflitos na nossa sociedade, as circunstâncias que os afligem. Isso seria a exegese da nossa cultura. Então, como a igreja lida com essa situação e quais seriam as nossas responsabilidades como discípulos de Jesus diante dessas situações? Então, para nos orientarmos onde nós estamos, o seu sermão teria, então, uma introdução que falaria sobre as necessidades de ajudar os aflitos. E então você abordaria esse texto bíblico, mostrando a situação de Bartimeu e os discípulos de Jesus, mostrando o problema da falta de compaixão dos discípulos para com Bartimeu, e em seguida você traria a situação para hoje, com exemplos bem concretos que os membros da sua igreja vivenciam no dia a dia, as áreas em que a igreja deixa de agir com misericórdia e assim deixa de seguir o exemplo de Cristo. Finalizando esse movimento, o que você deve fazer agora é trabalhar a questão da graça no texto bíblico e depois a graça hoje. Então, no texto nós observamos que Jesus, movido de compaixão, ele restaura a vida de Bartimeu. E aí, depois de explicar esses detalhes, como isso acontece, você então vai fazer uma aplicação para os dias de hoje, que é Jesus, movido de compaixão, ele continua restaurando os aflitos hoje. E como você como pregador deve entender as situações atuais em que isso se torna bem explícito e então apresentar à igreja. O próximo movimento está relacionado com a missão identificada no texto e no contexto. Trata-se da resposta humana esperada diante do agir de Deus sobre o problema. E a aplicação dessa missão hoje deve declarar aos ouvintes as respostas que esperamos que eles tenham diante dessa pregação da palavra. Então, no texto bíblico, a missão é motivar os discípulos de Jesus a agirem com compaixão diante dos aflitos. Então, a aplicação para hoje seria motivar a igreja a ter compaixão diante dos aflitos. Então, o nosso próximo passo, a partir de tudo isso, é a composição do nosso sermão. Vamos lá? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.